Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula sobre avaliação nutricional do idoso. Eu sou a Vanessa Teles, sou nutricionista aqui em Brasília e vou falar um pouquinho desse tema com vocês. O mundo, né, o Brasil, mas o mundo tem passado por uma mudança demográfica, com um envelhecimento populacional que é visível. E em 91, o IBGE fez uma pesquisa que demonstrou que a proporção de idosos era de 7,3% e que nos próximos 20 anos pode representar quase 13% da população, então um aumento bem considerável. A expectativa de vida do brasileiro já alcançou 74,6 anos, então isso mostra que é imprescindível o desenvolvimento de ações intersetoriais articuladas de assistência e estímulo à inserção social de idosos para a promoção do envelhecimento ativo, além de que é fundamental a elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para esse público. A atenção à saúde dos idosos deve preconizar o monitoramento de suas condições de vida e saúde. E existem alguns indicadores importantes para a gente avaliar essas condições. Então, a percepção da saúde, o declínio das atividades de vida diária, os hábitos de vida, a presença ou ausência das doenças crônicas e o estado nutricional. Um estado nutricional adequado está relacionado a uma longevidade bem-sucedida. E o processo de envelhecimento, ele promove alterações fisiológicas e mudanças corpóreas também fisiológicas que são importantes que a gente conheça para saber se esse estado nutricional está adequado. A senescência também está relacionada ao aumento da suscetibilidade à desnutrição. Também é importante a gente saber disso quando a gente está avaliando o estado nutricional do idoso. Não é incomum o aparecimento da obesidade, e isso representa um risco adicional e fator de risco para muitos agravos à saúde, e está associada a alta incidência de doenças crônicas não transmissíveis, tais como doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. Então, a obesidade também é uma doença que a gente tem que estar cuidando, né? A nutrição tem um papel importante na modulação do processo do envelhecimento e a avaliação e monitoramento nutricional dos idosos é necessária para uma assistência adequada e para o planejamento de ações de promoção de saúde. Para fazer essa avaliação do estado nutricional, a gente usa vários parâmetros que podem ser utilizados de forma isolada, dependendo do objetivo, ou associada quando se quer fazer essa avaliação nutricional completa. A primeira etapa consiste na triagem nutricional, então ela vai identificar a presença de risco nutricional nos indivíduos e detecta a necessidade de caracterizar o estado nutricional do indivíduo mais profundamente. Desde essa etapa, a gente já pode iniciar alguma conduta nutricional. Então, identificando que o paciente tem risco, a gente já inicia alguma dietoterapia para melhorar, né, esse estado nutricional. A segunda etapa consiste na avaliação nutricional completa, que ela classifica em graus o estado nutricional e planeja as estratégias de intervenção. Então, ela vai analisar a história clínica, dietética e psicossocial, os dados antropométricos e bioquímicos e as possíveis interações entre drogas e nutrientes. No final, conclui-se com um diagnóstico nutricional e vai se traçar a conduta nutricional. Então, vamos começar falando dessa avaliação clínico-nutricional. É uma ferramenta sensível de detecção dos fatores de risco associados à desnutrição. Ela possibilita a intervenção nutricional adequada, evitando ou minimizando agravos à saúde que comprometam a capacidade funcional. Ela inclui história clínica detalhada, o exame físico, antropometria e composição corporal, história alimentar atual e pregressa e exames bioquímicos. Então, ela traz para a gente vários itens que são importantes para essa avaliação nutricional e vão subsidiar um diagnóstico coletivo, a identificação de indivíduos em risco, a vigilância nutricional e o estabelecimento e avaliação de políticas e programas.
A história clínica considera o contexto socioeconômico, familiar e clínico-funcional que o idoso está inserido. Existe na caderneta de saúde da pessoa idosa informações importantes que a gente pode utilizar para tornar essa história clínica mais completa. Então, informações sociodemográficas, sociofamiliares, as condições de saúde, doenças prévias, uso de medicamentos, o índice de vulnerabilidade clínico-funcional para atenção básica e avaliação da saúde bucal. Tudo isso são informações que vão ser importantes para a gente identificar a presença ou não de desnutrição nesse paciente e também para ajudar a gente na conduta. O exame físico deve ser direcionado para a detecção de deficiências nutricionais ou piora funcional. Ele tem como objetivo a identificação de carências específicas de nutrientes, ele consegue ver carências de longo prazo e de curto prazo. Deve-se avaliar levando-se em consideração as alterações fisiológicas ao envelhecimento. Então, quando a gente está avaliando o idoso, o exame físico ele é todo direcionado às alterações fisiológicas que o idoso tá passando, né? Então, os tecidos de regeneração rápida e sistemas corporais, sinais de depressão de tecido muscular e adiposo, a condição hídrica corporal e avaliação neurológica e de capacidade funcional. Os parâmetros nutricionais do exame físico estão demonstrados aí nessa tabelinha, então a gente pode observar o fáceis agudo. Então, no caso de uma desnutrição aguda, agora mais recente, o paciente vai ter na face, né, a imagem de um paciente cansado, não consegue ficar com olhos abertos por muito tempo. O facies crônico tem uma aparência de tristeza, de depressão, a palidez nas mucosas, principalmente conjuntiva e mucosa labial, representando anemia. A gente tem que analisar a boca desse paciente, então com a baixa produção de saliva, baixa umidade na parte inferior da língua, pode refletir uma desidratação. E isso também leva a um prejuízo na alimentação, porque a comida seca, né? Mas a boca seca, o paciente vai comer, vai ter mais dificuldade de comer. Um brilho reduzido dos olhos, os olhos encovados, então isso também refletindo desidratação. O turgor e elasticidade reduzidos da pele, também refletindo desidratação. A pele e as mucosas amareladas, refletindo icterícia. E aí tem outros itens importantes também que é bom a gente dar uma lidinha nessa tabelinha, que refletem depressão crônica e depressão aguda, desnutrição proteico-calórica, então é importante. Mas porque agora a gente vai ver aqui nessa figurinha mais prático, como é que a gente analisa como é que a gente faz o exame físico e analisa a presença dessas deficiências. Então aqui nesse senhor, aqui nas têmporas e na região aqui da bochecha, a gente pode ver um sinal de asa, que é o que a gente conhece por sinal de asa quebrada, que reflete uma depressão muscular. As têmporas afundadas, né, também refletindo depressão muscular. O sinal de asa quebrada representa uma depressão muscular mais crônica. Só as têmporas, uma depressão muscular aguda. Ombros quadrados, também uma depressão muscular aguda. A bola de Bichat depletada, representando depressão de gordura de tecido adiposo, então aqui na região da bochecha. A clavícula proeminente, uma depressão muscular crônica. O músculo adutor depletado, o músculo da mão, esse músculo aqui do adutor, também representando uma depressão muscular crônica. Os interósseos da mão visíveis, depressão de gordura. A pele com turgor e elasticidade reduzidos, que a gente pode analisar a presença da desidratação. Alopécia, né? Então, quando a gente pega no cabelo do paciente bem de leve mesmo e dá uma leve puxadinha, saindo mais de 3 fios
de cabelo, isso já reflete a alopecia. A gente refaz essa avaliação por 3 vezes. Se nas 3 vezes sair mais de 3 cabelinhos, então esse paciente tem alopecia, isso reflete uma depressão muscular aguda. O facies crônico, então, refletindo uma desnutrição crônica, né? O paciente com esse rosto de tristeza. Aqui em outra pessoa, a gente pode ver a mucosa bem amarelada, né? Então, refletindo a conjuntiva amarelada, refletindo a icterícia. Nessa pessoa, a mucosa bem pálida, refletindo anemia. Aqui no paciente, já na parte mais inferior, o quadríceps e a panturrilha depletados, refletindo uma depressão muscular mais aguda. Aqui nesse outro, é importante a gente avaliar quando a gente vai ver o paciente também os movimentos respiratórios. Então, se o paciente está com dispneia, isso aumenta o catabolismo, então pode aumentar o desenvolvimento da desnutrição. Um abdômen escavado, refletindo depressão muscular crônica. Intercostais proeminentes, uma depressão muscular crônica também. Um umbigo em formato de chapéu e o abdômen flácido, a depressão de gordura, de tecido adiposo. Também é importante a gente avaliar se esse paciente está retendo líquido. Então, quando a gente aperta, não precisa apertar muito forte para machucar o paciente, aperta de leve. E a gente consegue identificar a presença de edema e às vezes com a formação de cacifo, como está aí nessa foto. E aqui uma ascite bem visível, né? Também a gente no exame físico consegue identificar. Para o exame físico nutricional, é muito importante a gente avaliar a boca do paciente, porque com a avaliação da boca do paciente a gente consegue identificar lesões e consegue fazer alterações na dieta para que essa dieta seja melhor aceita. Então, aqui nessa pessoa, ausência de peças dentárias, então isso vai provocar uma alteração na ingesta e na consistência da dieta. E a presença de mucosite e lesões orais, que também promove alteração na ingesta e na característica da dieta. Então, se a gente não tiver atento a isso e mandar uma dieta normal, esse paciente vai ter redução da ingestão, porque na hora que ele come dói, ou porque na hora que ele come é difícil, né, da mastigação, a consistência. A antropometria. Principais características: prática, baixo custo, uso de equipamentos portáteis e é capaz de detectar alterações nutricionais precoces. O objetivo é avaliar a composição corporal através das medidas de peso, altura, dobras cutâneas e circunferências. E as dificuldades de aplicação na população idosa acontecem por conta da redução da estatura, problemas posturais ou de mobilidade, presença de edema ou desidratação, redução de massa muscular e de densidade óssea, aumento e redistribuição da gordura corporal, perda da elasticidade e compressibilidade da pele. Então, são vários itens que na hora que a gente está aplicando a antropometria, a gente tem que considerar se o paciente é idoso. O peso corporal pode ser obtido por pesagem em balança em posição ortostática e na impossibilidade por estimativa, mediante essa equação aqui abaixo, que foi proposta por Chunley em 1985. Essa equação, ela precisa, para ser feita, da circunferência da panturrilha, altura do joelho, circunferência braquial e a prega cutânea subescapular. Então, para a gente conseguir a medida, né, dessa estimativa, a gente precisa dessas 4 medidazinhas. A perda de peso recente involuntária é indicador importante de risco nutricional e deve ser monitorada para uma intervenção precoce. E aqui nessa tabela tem uma classificação de gravidade pelo percentual de perda de peso em relação ao tempo.
Então, a gente pergunta para o paciente, pergunta para o acompanhante, se ele sabe referir qual foi esse percentual de perda de peso e classifica aqui para identificar se foi uma perda grave ou se foi uma perda não grave. Em caso de presença de edema e ascite, existem referências de quanto de peso deve ser descontado do peso atual para obtenção do peso seco, como está aqui escrito nessa tabelinha, quanto que a gente deve descontar. E quanto que deve descontar em pacientes com edema e ascite. A altura. Em relação à altura, estudos apontam uma redução dessa medida com a idade, por conta do achatamento das vértebras, redução dos discos intervertebrais, pela presença de cifose dorsal, escoliose, arqueamento dos membros inferiores ou achatamento do arco plantar. Ela deve ser medida utilizando antropômetro vertical ou estadiômetro para adultos em posição ortostática. E na impossibilidade do idoso ficar em pé, sugere-se que essa medida seja estimada pela altura do joelho, também proposta por Schunleia, que é essa fórmula aqui, que a gente usa a altura do joelho e a idade. Ou também pode utilizar a envergadura do braço ou a altura recumbente. Então, todas essas são maneiras para a gente estimar a medida da altura. O IMC é o indicador mais utilizado para avaliar o risco nutricional, índice preconizado para classificar o estado nutricional tanto em adultos como em idosos. É uma medida facilmente aplicável, não é invasiva e de baixo custo. Porém, é um indicador que não distingue os compartimentos de massa muscular e tecido adiposo, devendo ser utilizado com cautela. Existem várias controvérsias no uso para idosos por conta exatamente dessas alterações corporais da senescência. Então, o idoso já tem uma redução da estatura, um aumento do tecido adiposo, redução de massa magra e redução de água no organismo. Isso tudo pode comprometer o resultado do IMC e atrapalhar a nossa avaliação. Não se recomenda utilizar para esse público as mesmas referências propostas para adultos, e algumas das referências específicas para essa população se encontram na tabela abaixo. Então, aqui tem algumas referências já ajustadas, né, para idoso, que é importante a gente utilizar. A circunferência da cintura é uma variável que permite avaliar a quantidade de gordura localizada na região abdominal, forte associação com risco para doenças metabólicas, cardiovasculares e dentre outras doenças crônicas. Deve ser feita no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela e não possui pontos de corte específicos para a população idosa, devendo-se usar os mesmos para o público adulto. Aqui nessa tabelinha tem os valores de circunferência da cintura associados a maiores riscos de doenças metabólicas, cardiovasculares e outras doenças crônicas e, como foi falado, são os mesmos utilizados para os pacientes adultos. A circunferência do braço é uma variável que representa a soma das áreas constituídas pela massa óssea, muscular e gordurosa, utilizada como indicador de reserva calórica e proteica. Localiza-se no ponto médio entre o acrômio da escápula e o olecrano da ulna. A classificação dessa medida pode ser feita pela distribuição em percentil. Então, aqui, primeiro localiza-se, como está mostrando aqui na primeira figura, localiza-se o ponto médio entre o acrômio da escápula e o olecrano da ulna, sinaliza, né, onde é esse ponto médio. O paciente pode deixar o braço solto, porque quando a gente faz a medida, o braço tem que estar flexionado. Pois ele solta o braço e é aí que faz a medida da circunferência do braço mesmo. A circunferência da panturrilha fornece a medida mais sensível de massa muscular nos idosos, de acordo com a OMS, e indica alterações da massa magra que ocorrem com a idade com o decréscimo da atividade física. É recomendada na avaliação nutricional de pacientes restritos ao leito ou acamados.
e utilizada em equações que predizem o peso corporal, como a gente viu anteriormente. É obtida com auxílio de fita métrica flexível, com a perna esquerda do indivíduo formando um ângulo de 90 graus. A mensuração é realizada no local de maior protuberância da região da panturrilha, tendo-se cuidado para não comprimi-la. E em idosos, o valor de CP da circunferência de panturrilha maior ou igual a 31 representa a adequação. Então, a gente, na hora que vai fazer essa medida da circunferência da panturrilha, a gente procura o local de maior protuberância. Então, não faz a primeira medida e pronto, não. Vai fazendo a medida até achar o maior valor, é esse que é o adequado. As pregas cutâneas são medidas antropométricas que têm o objetivo de verificar a distribuição de gordura corporal, quando realizadas em diversas partes do corpo. As pregas cutâneas tricipital e subescapular são indicadores de reserva calórica e se mostram úteis na mensuração da quantidade de tecido adiposo subcutâneo. Por guardarem boa correlação com o total de gordura corpórea, elas podem ser extrapoladas para o idoso. Também são classificadas em percentis, segundo Frisancho. Elas também estão em equações de estimativa de altura, né, como a gente viu lá, a prega cutânea subescapular. Então, como é que faz a da PCT? Acha aqui o ponto médio e mede com adipômetro, e a subescapular dessa forma. A força de preensão palmar de nanometria é um indicador de capacidade funcional, força e potência muscular, e os valores diminuídos dela se relacionam com maiores taxas de morbidade e mortalidade e refletem limitações funcionais significativas no indivíduo. Sua perda pode ser indicativa de desnutrição, caracterizada por perda de massa magra, principalmente em indivíduos idosos acamados, hospitalizados ou em instituições de longa permanência. Então, é um indicador importante também da gente estar avaliando. Entrando agora nos exames bioquímicos. Tem como objetivo confirmar deficiências observadas já no exame físico, na história dietética e antropometria. Eles não devem ser utilizados de forma isolada, de forma nenhuma, e devem ser avaliados com cautela. Os exames usualmente utilizados na avaliação nutricional do idoso são a albumina, transferrina, hematócrito e hemoglobina, a contagem total de linfócitos e o colesterol total e frações. A albumina é a proteína mais abundante encontrada no corpo humano, tem como função a manutenção da pressão coloidosmótica do plasma, além de ser transportadora de sódio, potássio, cálcio, cobre, ácidos graxos, aminoácidos, esteróides, fármacos e etc. E os valores reduzidos podem estar relacionados a carências nutricionais. Apresenta boa relação com a circunferência muscular do braço. Como a gente já avaliou, tanto ela quanto os outros exames, sua avaliação deve ser cautelosa, pois ela se altera em várias doenças. Então, no caso de pacientes internados, a história clínica desse paciente é importante para a gente identificar se pode usar essa albumina com segurança para avaliar estado nutricional, pois ela se altera nas doenças hepáticas, renais, no trauma, no estresse, nas doenças de má absorção intestinal e na presença de retenção hídrica. Transferrina. É uma glicoproteína responsável pelo transporte de ferro, tem meia-vida menor que a albumina, se mostrando como melhor indicador para desnutrição aguda, e também deve ser utilizada com atenção, pois sua redução também pode ser observada nas doenças hepáticas, enteropatias que causam má absorção proteica, na síndrome nefrótica, nos estados inflamatórios agudos e crônicos e na malignidade. Hemoglobina e hematócrito. Com esses exames que a gente vai avaliar a presença ou não de anemia. A anemia é considerada um importante problema de saúde entre os idosos e está diretamente relacionada com o aumento de morbidade e mortalidade nesse público. É um parâmetro importante na avaliação de carências nutricionais e seu diagnóstico no idoso é difícil pelas diversas patologias que acometem esse público e podem levar à anemia, como infecções, neoplasia, sangramento, dentre outros, mostrando também que não deve ser utilizada de forma isolada. Contagem total de linfócitos.
Pode estar reduzida em situações de imunossupressão, como na presença de desnutrição, doenças inflamatórias, doenças imunossupressoras, tratamentos e uso de medicamentos que levam à imunossupressão. Então, nem sempre essa contagem total de linfócitos está reduzida só pela desnutrição, então mostrando quanto que é importante também toda a avaliação da história clínica do paciente para embasar melhor esse exame. Colesterol total e frações refletem situações de dislipidemia. O seu controle se relaciona diretamente com a redução de risco para doenças cardiovasculares. E por outro lado, a hipocolesterolemia, menor de 150, tem sido estudada como índice prognóstico de desnutrição e mostra relação com o aumento de mortalidade e tempo de internação hospitalar. Entrando em outro item da avaliação, importante também, é a avaliação do consumo alimentar. Existem diversos os métodos para avaliação do consumo alimentar. Em idosos, deve considerar as características inerentes ao processo do envelhecimento, como comprometimento da cognição, concentração, memória, visão ou audição. Os fatores como regionalismo, escolaridade, arranjos domiciliares, o acesso aos alimentos e o prazer associado ao consumo alimentar também são aspectos que merecem atenção. Não existem instrumentos de avaliação de consumo alimentar direcionados especificamente para os idosos. Questões importantes a serem observadas nesse público e que também foram reforçadas no caderno de atenção básica do CISVAN são a perda de capacidade ou autonomia para comprar e preparar os alimentos, bem como alimentar-se, então isso está diretamente relacionado ao aumento da ocorrência da desnutrição, a perda de apetite, diminuição das sensações de sede olfativas e gustativas, perda parcial ou total da visão, que dificulte a seleção, o preparo e o consumo dos alimentos, restrições alimentares como dietas para perda de peso, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, pacientes renais, então isso tudo diminuindo a palatabilidade da dieta, dificuldade de mastigação por lesão oral, uso de prótese dentária ou problemas digestivos. É importante lembrar que todos os métodos de avaliação do consumo alimentar apresentam pontos positivos e limitações. O uso somente de um método pode não contemplar toda a realidade da alimentação do idoso, de forma que sempre que possível a associação de métodos é positiva. E o inquérito alimentar cuidadoso demanda tempo e seus resultados são influenciados diretamente pela capacidade do entrevistador em estabelecer uma comunicação efetiva com o idoso. Então, na hora que a gente vai fazer a avaliação desse consumo alimentar com o idoso, tem que ser com paciência, tem que saber que vai demorar, que leva um tempo, que tem que esperar, tem que conseguir estabelecer essa comunicação com esse idoso, esperar ele conseguir responder, porque se for tudo com pressa, tentando que seja mais rápido, o idoso não consegue acompanhar e aí essa avaliação fica prejudicada. E aí alguns dos métodos que existem. O questionário de frequência alimentar é considerado mais prático e informativo dos métodos de avaliação em estudos que investigam a associação entre o consumo dietético e a ocorrência de desfechos clínicos. É composto por uma lista de alimentos pré-definida e a frequência de consumo a ser selecionada pelo entrevistado. Então, quantas vezes esse alimento é consumido por dia, por semana, mês ou ano? O diário registro alimentar, ele recolhe informações sobre a ingestão atual do indivíduo. O paciente ou a pessoa responsável anota em um formulário todos os alimentos e bebidas consumidos ao longo de um dia ou mais. Então, a gente entrega o formulário em branco, a pessoa leva para casa e aí, naqueles dias pré-determinados, ela vai anotando tudo o que consumiu. Pode ser aplicado durante 3, 5 ou 7 dias e deve sempre incluir um dia do final de semana para considerar, né, que no final de semana a gente altera vários hábitos de alimentação. E o recordatório de 24 horas consiste em definir e quantificar todos os alimentos e bebidas do dia anterior. Então, ele pode ser feito no dia da consulta ou no dia da visita ao paciente, além de mensurar as porções que foram ingeridas. Ele é um método que facilita a recordação, pois o entrevistador se utiliza de vários parâmetros para a obtenção da informação completa, como o horário que acordou, foi dormir ou a rotina do trabalho, por exemplo.
mas ele também é um método que é prejudicado pela falta de memória do idoso. Agora vamos falar dos métodos de avaliação nutricional do idoso. Um diagnóstico precoce de desnutrição é de grande relevância por suas consequências físicas, funcionais, sociais e econômicas entre os grupos mais suscetíveis, como é o caso dos idosos. Está diretamente relacionado ao maior risco de mortalidade, maior suscetibilidade a infecções, aumento no número de quedas e fraturas, permanência hospitalar prolongada e uma deterioração generalizada da qualidade de vida das pessoas com esse quadro. É indispensável o uso de métodos de avaliação nutricional, especialmente na população idosa, para uma intervenção individualizada, bem como o início precoce da terapia nutricional. É recomendado o uso de uma ferramenta validada, de fácil aplicação para a prática diária e que seja sensível na detecção do risco nutricional. Hoje existem alguns instrumentos que permitem avaliar o estado nutricional de idosos, que a gente vai mostrar aqui, dentre elas a mini avaliação nutricional, conhecida como MAN, e a avaliação subjetiva global, ASG. A MAN é uma ferramenta capaz de expressar o fenômeno da desnutrição em idosos, é de fácil aplicação, baixo custo e por essa razão tem sido amplamente utilizado pelos investigadores e profissionais do mundo. Ela foi desenvolvida especialmente para a identificação de desnutrição e risco nutricional nos idosos. Ela é considerada o padrão ouro dentre os métodos de triagem para essa população. Consiste em um questionário dividido em 5 partes, sendo a primeira de triagem e outras 4 partes relacionadas à avaliação antropométrica, questionário alimentar, avaliação global e autoavaliação do idoso. Então, aqui, olha a MAN. Essa primeira parte da triagem, então, que tem 6 questões, né? A primeira, nos últimos 3 meses houve diminuição da ingesta? Então, pontua. Teve perda de peso nos últimos 3 meses? Aí pontua aqui. Como que é a mobilidade desse paciente? Pontua. Passou por algum estresse psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses? Pontua. Tem problemas neuropsicológicos? Aí pontua e classifica pelo IMC. Fazendo essa triagem e o idoso apresentando de 12 a 14 pontos, ele tem um estado nutricional normal, não precisa seguir para avaliação detalhada. De 8 a 11 pontos, sob risco de desnutrição, e de 0 a 7 pontos, desnutrido. Então, para uma avaliação mais detalhada, continuo com as perguntas G até R. Então, quando tem risco de desnutrição e desnutrido, a gente pode seguir para a avaliação nutricional detalhada. Avaliação global, que tem essas questõezinhas aqui. Então, considera se o doente vive em sua própria casa ou institucionalizado ou vive no hospital, se utiliza mais de 3 medicamentos diferentes por dia, se tem lesões na pele, quantas refeições faz por dia. Tem um mini questionário aqui de frequência alimentar com algumas porções, né, de grupos de alimentos. Se o doente consome 2 ou mais porções diárias de fruta, quantos copos de líquido ele consome, se o modo de se alimentar se é sozinho ou depende de outras pessoas, uma autoavaliação dele mesmo, então ele se compara com outras pessoas da mesma idade e avalia a sua situação de saúde, e 2 itens de avaliação antropométrica, que considera a circunferência do braço e a circunferência da panturrilha. Aí depois classifica e vê aqui o score que ele tá. ASG é um método clínico de avaliação do estado nutricional que engloba não apenas alterações da composição corporal, mas também alterações funcionais do paciente. É simples, de baixo custo e não invasivo, podendo ser realizado à beira do leito. Pela ASG, o paciente pode ser classificado em 3 categorias: nutrido, moderadamente desnutrido e severamente desnutrido. Ela foi desenvolvida e validada para pacientes cirúrgicos, porém hoje é também um método de escolha em outras situações clínicas, seja na sua forma original ou com adaptações.
Aí aqui está a SG. Ela considera a história do paciente, então, se teve alteração do peso, com perda total nos últimos 6 meses, se teve o percentual da perda, que é calculado, alteração nas últimas 2 semanas, se teve alteração na ingesta alimentar, se tem algum sintoma gastrointestinal presente que persistam por mais de 2 semanas, se teve alteração na capacidade funcional, considera a doença e sua relação com as situações, com as necessidades nutricionais, né, considerando a demanda metabólica da doença presente, faz o exame físico, e aqui classifica, e depois tem o resultado da avaliação. Então, concluindo, a população idosa representa uma demanda crescente para a área de saúde. É importante que os profissionais de saúde busquem compreender todas as alterações fisiológicas inerentes a esse público, para que assim as condutas sejam adequadas. A manutenção de um estado nutricional adequado nessa população já é bem definido e se relaciona com qualidade de vida. E uma avaliação nutricional completa e periódica tem a capacidade de detectar precocemente alterações no estado nutricional, permitindo ao profissional uma atuação mais direcionada e com melhores resultados no tratamento. Muito obrigada, gente. Espero que tenha sido bom essa aula e tenha tirado várias dúvidas de vocês.